O enigma dos soldados esquecidos da Segunda Guerra Mundial. A história sempre guarda seus segredos. Alguns ficam enterrados sob memórias perdidas. Outros são moldados pela propaganda, que transforma homens comuns em mitos inquebráveis. E há ainda aqueles que surgem das sombras, desafiando a lógica, desafiando o medo, desafiando até mesmo a própria guerra. Mas algo permanece constante em todos eles. Quando a verdade é extraordinária demais, o mundo prefere chamá-la de exagero ou mentira. E é justamente nesse intervalo entre fato e mito, entre glória e esquecimento, que a história oculta da Segunda Guerra Mundial nos espera. Hoje, você vai atravessar esse território silencioso, onde heroísmo, loucura, sacrifício e propaganda se misturam, até que a linha entre eles quase desapareça. Porque a guerra não cria apenas vencedores e derrotados. Ela fabrica narrativas. Ela escolhe quem será lembrado como herói e quem será condenado como monstro. Mas a verdadeira face desses homens está além desses rótulos. E cabe a nós descobri-la. A jornada começa na Normandia, dias após o desembarque do dia D. O ar ainda carregava o cheiro de pólvora e maresia. A França, embora liberta, sangrava profundamente. Entre os milhares de soldados aliados que avançavam por estradas estreitas e aldeias destruídas, caminhava um homem com passos silenciosos e olhar de predador. Seu nome era Léo Major, um canadense que, apesar do uniforme simples, escondia uma determinação feroz. Ele não comandava pelotões inteiros, não discursava diante de tropas, não ocupava cargos estratégicos. Era apenas um scout, um explorador enviado sempre à frente, sempre sozinho, sempre no limite entre a vida e o abismo. Seu papel era enxergar o invisível, descobrir caminhos, rastrear perigos, antecipar emboscadas. Era ele quem guiava o exército pelas sombras. E por isso, ironicamente, sua história quase desapareceu nelas. Logo nos primeiros dias de combate, a guerra já cobrou seu tributo. Uma explosão de fósforo branco atingiu Léo e arrancou seu olho direito. Para qualquer soldado comum, seria o fim da linha. Um retorno imediato para casa, uma medalha pela bravura, uma vida inteira tentando esquecer o trauma. Mas Léo não aceitou a retirada. Não aceitou a invalidez. Não aceitou deixar seus companheiros para trás. Ele simplesmente disse que agora parecia um pirata. E continuou lutando como se nada tivesse acontecido. Perder um olho não o enfraqueceu. Apenas o tornou mais perigoso. Um homem que sobrevive ao impossível começa a enxergar o mundo com um tipo diferente de clareza. Enquanto avançava por vilarejos franceses, Léo enfrentou longos dias de silêncio. Mas logo o destino colocaria diante dele uma chance improvável. Uma coluna alemã avançava em um half track, transportando equipamentos de comunicação valiosos. Apenas 2 soldados protegiam um veículo. Qualquer scout teria se escondido e retornado à base com a informação. Mas Léo não era qualquer scout. Ele atacou sozinho, derrotou ambos e capturou o veículo inteiro. A comunicação inimiga, naquele momento, tornava-se uma arma nas mãos do exército aliado. Um feito que muitos considerariam impossível. Mas impossível era apenas o primeiro capítulo da história desse homem. Dias depois, Léo recebeu a missão de procurar um grupo de recrutas desaparecidos. Ele e seu amigo Wilfred seguiram até um vilarejo suspeito. O silêncio naquele lugar era pesado demais, incômodo demais. Algo estava errado. Quando Léo decidiu seguir adiante sozinho, Wilfred permaneceu para cobrir sua retaguarda. Foi a última vez que os dois se viram com vida. Dentro daquele vilarejo, Léo encontrou um pelotão alemão inteiro. Mais de uma centena de soldados armados. Uma força avassaladora. Qualquer outro teria fugido. Léo avançou. Primeiro capturou 2 soldados. Depois exigiu que o levassem até o comandante. E então, com a frieza de quem se recusa a morrer, disse que estava acompanhado de um grande exército pronto para destruir cada casa se ele não retornasse. Era mentira. Mas na guerra, o medo costuma ser mais convincente que a verdade. E a mentira funcionou. O comandante alemão rendeu-se. 93 soldados caminharam atrás de Léo naquela noite, acreditando que o impossível era inevitável. Léo retornou ao acampamento e foi recebido com espanto absoluto. A presença daquele exército de prisioneiros caminhando atrás de um único homem parecia coisa de lenda. Mas Léo não buscava a glória. Recusou a primeira medalha que lhe ofereceram. Recusaria a segunda. Suas vitórias eram um peso que carregava calado. Mas o destino ainda lhe reservava sua maior prova. A libertação da cidade de Zole, tomada pelos alemães e prestes a ser destruída por bombardeios aliados caso nenhuma informação precisa fosse obtida. A alternativa era brutal.
para salvar vidas de soldados, destruir civis. Uma decisão comum na guerra. Injusta, mas comum. Léo recusou. Avançou sozinho na escuridão da noite. Criou um caos calculado. Tiros fátidos, ruídos ao longe, explosões pontuais, gritos ecoando pelas ruas estreitas. Ele fez a cidade inteira acreditar que um exército avançava pelas sombras. Aos poucos, os soldados alemães fugiram, se renderam ou foram derrotados. Quando o sol nasceu, Zola estava liberta. E Léo estava exausto, silencioso, carregando consigo o corpo de Wilfred, para que seu amigo não fosse esquecido. Ele não libertou apenas uma cidade. Libertou a própria ideia de que um único homem não pode mudar o destino de milhares. Mas a guerra não é feita apenas de heróis celebrados pelo lado vencedor. Na mesma guerra que exaltou Léo Major, a máquina nazista alimentou seus próprios símbolos. Entre eles estava Michael Wittmann, um comandante de tanque conhecido pelos aliados como uma ameaça aterrorizante. Pela propaganda alemã, era retratado como uma força imparável. Mas quem foi Wittmann realmente? Herói? Monstro? Ou apenas mais um homem usado como ferramenta política? Wittmann começou na guerra como um simples motociclista de reconhecimento. Mas quando recebeu o comando de um tanque Tiger I, sua vida mudou para sempre. O Tiger não era um veículo comum. Era uma fortaleza, blindagem espessa, canhão de precisão devastadora. Uma presença tão intimidadora que apenas ouvi-lo aproximar já fazia soldados abandonarem suas posições. Wittmann, junto com sua tripulação, tornou-se um predador nas estepes soviéticas. Destruiu dezenas de tanques, depois centenas. Seus números variam de acordo com a fonte, mas o impacto psicológico era real. Ele era o homem cuja presença transformava batalhas inteiras em caos. O ápice dessa reputação veio em Villers Bocage, onde Wittmann atacou sozinho um comboio britânico. Tanques, veículos blindados, infantaria. Tudo foi destruído em minutos. O ataque mudou a percepção dos aliados e reforçou a narrativa que os nazistas desejavam. Wittmann era apresentado como prova viva da superioridade alemã. Mas a verdade é que nenhum monstro vive para sempre. Em agosto de 1944, um disparo preciso destruiu seu Tiger e matou toda a tripulação. No fim, a lenda caiu como qualquer homem comum. E então surge outro enigma. Um que não pertence a heróis de propaganda ou máquinas de guerra. Um enigma de coragem pura. Tão difícil de compreender que até hoje parece ficção. O nome dele era Witold Pilek. Um homem que fez o impensável. Ele se infiltrou voluntariamente em Auschwitz. Enquanto milhares tentavam desesperadamente fugir daquele inferno, Pilek entrou por vontade própria. Seu objetivo era documentar o horror, formar resistência interna e alertar o mundo. Lá dentro, enfrentou fome, doença, tortura e morte ao lado de milhares de inocentes. Ainda assim, construiu uma rede clandestina, enviou relatórios ao exterior e tentou organizar uma revolta que nunca recebeu apoio. Quando percebeu que seus aliados não viriam, Pilek escapou. Fugiu do lugar de onde ninguém saía vivo. Retornou à luta. E após a guerra, foi silenciado não pelos nazistas, mas pelos soviéticos, que o julgaram como ameaça ao novo regime e o executaram. Pilecki é a prova de que coragem e tragédia às vezes caminham juntas de forma inseparável. A guerra também produz histórias tão improváveis que parecem lendas. Uma delas nasceu no Oriente Médio, quando um grupo de soldados poloneses encontrou um filhote de urso órfão. Alimentaram-no com leite em uma garrafa de vodka. Criaram-no como mascote. Batizaram-no de Wojtek. E quando foi necessário transportá-lo com o exército, registraram-no oficialmente como soldado. Wojtek cresceu, lutou ao lado deles, carregou caixas de munição na Batalha de Monte Cassino e se tornou símbolo de coragem e camaradagem. Após o fim da guerra, viveu em um zoológico na Escócia, onde reconhecia antigos companheiros e saudava-os com alegria. Wojtek mostra como até em meio ao caos absoluto, a humanidade encontra formas de sobreviver. Mas nosso último personagem vive nas profundezas mais obscuras da guerra. Otto Skorzeny. Um homem cuja vida parece saída de um romance de espionagem. Alto, marcado por uma cicatriz que lhe rendeu o apelido de Scarface, Skorzeny tornou-se o agente especial favorito de Hitler. Resgatou Mussolini em uma operação aérea que desafia até hoje a credibilidade dos relatos. Infiltrou-se atrás de linhas inimigas. Ajudou a sequestrar líderes políticos. Organizou sabotagens em larga escala. Vestiu soldados alemães como americanos para semear caos. E de forma quase inacreditável, após a guerra trabalhou para a CIA, e segundo documentos nunca totalmente confirmados, teria colaborado até com o Mossad israelense. A guerra o moldou como arma. O pós-guerra o transformou em fantasma. Em peça útil para potências que preferiram esquecer o passado quando lhes convinha. E é aqui que tudo converge. Léo Major, Wittmann, Pilecki, Churchill, Wojtek, Skorzeny. Heróis, vilões,
símbolos, vítimas e lendas. Mas no fundo, todos eles revelam a mesma verdade inquietante. A Segunda Guerra Mundial não foi apenas uma disputa de territórios. Foi uma disputa de narrativas. Enquanto uns foram exaltados, outros foram demonizados. Enquanto alguns feitos foram celebrados, outros foram enterrados. A propaganda alemã moldou Whitman como super-humano. A propaganda aliada moldou Léo como o herói perfeito. A história oficial obscureceu Pilecki durante décadas. Wojtek virou mascote. Skorzeny virou fantasma. E nós, décadas depois, herdamos versões filtradas da verdade. Versões que nos confortam. Versões que evitam contradições. Versões que nos impedem de enxergar que a guerra raramente mostra sua face completa. Mas a pergunta permanece. Quem conta a história? Quem decide o que é heroísmo e o que é barbaridade? Quem transforma homens em lendas e lendas em armas? A resposta é simples e perturbadora. A história é escrita pelos vencedores. E o que não cabe na narrativa é deixado para trás. Mas aqui, neste espaço, buscamos aquilo que a história apagou. O que foi distorcido. O que permanece oculto. Se você chegou até aqui, é porque busca mais do que nomes e datas. Busca entender o que está por trás das sombras. Busque as histórias ocultas, as verdades desconfortáveis. Os segredos que moldaram o mundo. E enquanto esse canal existir, continuaremos abrindo portas que muitos preferem manter fechadas. Se quiser seguir comigo em outras jornadas como esta, deixe seu apoio. Ele é o que mantém vivo este trabalho investigativo que revela o que o mundo tentou esquecer. Porque enquanto houver segredos na história, o enigma global continuará a decifrá-los.